Só sei que nada sei. Com essa frase do filósofo Sócrates, eu inicio o vídeo de hoje, no qual nós vamos abordar e dar sequência ao vídeo de ontem, no qual nós falamos a respeito do diabetes tipo 1, e hoje nós vamos entrar no diabetes tipo 2. Como eu falei para vocês no meu histórico, eu trabalho com diabetes há mais de 20 anos. E por isso que eu uso muito essa frase do Sócrates, só sei que nada sei, porque realmente quanto mais nós estudamos o diabetes, mais a gente pode perceber que a gente não sabe nada, é uma doença muito inteligente. É uma doença que tem 3.500 anos. Como tem 3.500 anos, ela merece todo o respeito, a gente precisa entender muito bem como é que ela funciona. Hoje, a estimativa é que existam 463 milhões de diabéticos no mundo. 463 milhões de diabéticos. No Brasil, a estimativa, é apenas estimativa, né? Daí para mais, de 13 milhões de diabéticos. É muita gente, tá? 13 milhões de diabéticos, né? Então, com essa demanda, a gente precisa ter alguns cuidados com relação à nossa alimentação, reduzir a oferta de carboidratos, tentar ter uma alimentação mais balanceada possível, né? Tirar totalmente da vida de qualquer pessoa o refrigerante, tá? Refrigerante realmente é um mal que tem que ser retirado com relação ao ataque dos dentes, porque é riquíssimo em ácido fosfórico, pH baixíssimo, extremamente ácido, né? Não traz benefício nenhum à saúde, né? É o chamado calorias vazias, né? Você só tem calorias, e o refrigerante não tem benefício nenhum e culmina com piora da qualidade. Então, acho que a natureza nos brindou com água, entre água e refrigerante, você pode ter certeza que água vai ser muito mais saudável e benéfico de qualquer tipo de refrigerante. A água é o melhor produto que refrigera de uma maneira real, né? Ninguém dá em UTI, ninguém dá em hospital refrigerante para as pessoas. Voltando ao caso do diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 perfaz 90% dos diabéticos no mundo. Esses diabéticos, eles são necessários, por vezes, medicamentos para que a gente possa fazer esse controle. Além de mudança de estilo de vida, de alimentação e de atividades físicas de maneira geral, medicamentos vão ser necessários. Como eu falei para vocês, um dos medicamentos mais utilizados no diabetes é a insulina. A insulina ela começou, a gente comentou ontem, né, no vídeo Diabetes Tipo 1, a respeito de 1921, o início da descoberta da insulina e toda a sua aplicabilidade. Entretanto, para o diabetes tipo 2, por vezes a gente pode deixar a insulina uma opção mais tardia, ou às vezes a pessoa nem precisa da insulina, tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês. Uma das drogas que a gente usou na década de 40 para cá são as sulfas, né? A das sulfas, a mais utilizada até hoje seria a glicazida. A glicazida normalmente já vem na apresentação de 30 miligramas, a dose máxima ao dia são de 120 miligramas, guardadas os cuidados, né, que devem ser feitos com relação à função renal do paciente. Depois das sulfas, né, as sulfas elas também podem ser associadas com as insulinas, né? Depois das sulfas, as coisas foram caminhando, né? Chegaram também as glitazonas, né? Glitazonas são drogas, né? Entre elas, a que nós temos aqui no Brasil atualmente é a pioglitazona, são drogas que favorecem o funcionamento e a captação da insulina, como é que ela vai funcionar junto ao organismo, né? Todas essas drogas nós vamos fazer vídeos separados, né? Eu só quero dar aqui um apanhado geral para que vocês saibam os tipos que nós temos. Então nós temos as ferramentas que nós temos. Nós temos então a insulina, temos as sulfas, temos as glitazonas, temos uma outra ferramenta importante, que é muito importante, tem 105 anos, hein? 105 anos, que é a metformina. A metformina é um medicamento que foi inventado pelos franceses, é um fitoterápico, vem de uma planta, tá? E ela vem sendo utilizada ao longo desse tempo e observou-se excelentes resultados. Porém, normalmente ela é associada com outras ferramentas no tratamento, não somente a insulina. Então você precisa normalmente de outras substâncias junto a ela para que você tenha um bom resultado, né? Mas ela é fundamental como coadjuvante no tratamento do paciente diabético. Depois disso, nós chegaram os outros medicamentos há cerca de 15, 16 anos,
passados, chegaram os chamados inibidores da DPP-4, né? Dentre nós temos aí a linagliptina, temos a sitagliptina, temos a vildagliptina, são medicamentos que chegaram há cerca de 15, 16 anos, que nos ajudaram muito no tratamento do diabetes tipo 2, sempre que eu estou falando do diabetes tipo 2, tá? São aqueles pacientes que ainda possuem reserva pancreática, produzem insulina e essa insulina ou ela não consegue funcionar da maneira adequada, porque às vezes o paciente está, muitas das vezes, está acima do peso e tem uma chamada resistência insulínica. E isso faz com que você tenha uma dificuldade, né, em ter uma ação efetiva da insulina e internalizar a glicose. Que não adianta nada você ter excesso, ter o açúcar no sangue, se ele não entrar literalmente, né, para dentro da célula, que é o que é o objetivo. Você está com gasolina no motor, no seu tanque de gasolina, mas não está chegando lá dentro do motor. Aí o seu carro não anda. Não adianta nada, né? Lembrando que a gente sempre tenta deixar a nossa taxa de açúcar entre 80 e 120, né? Aquela brincadeirinha que a gente faz de velocidade de carro, né? Fica mais fácil para a gente guardar de maneira geral, né? Os seguidores já estão memorizando o que eu estou vendo pelas mensagens aí, né? E assim sendo, outras drogas que chegaram, né, recentemente foram os inibidores de SGLT2, são drogas excelentes que elas eliminam a glicose pela urina, fazendo com que o paciente tenha uma perda de glicose em torno de 70 a quase 80 gramas de glicose por dia, tá? Isso ajuda muito no peso, na pressão arterial, a uma melhora da parte cardíaca do paciente, né? Mas sempre acompanhado com um cardiologista, com um endocrinologista, para ver direitinho como é que está o seu quadro renal, o seu quadro cardíaco. São drogas muito boas, auxiliam na perda de peso. Outras drogas que chegaram, e já tem cerca de 8 anos, inclusive o início dessas drogas, eu me recordo com bastante clareza, né? Vou ser bem sincero para você, quando a gente vai ficando velho, né? Foi da minha tese de mestrado, né? Minha tese de mestrado eu concluí na Escola Paulista de Medicina, mas eu comecei a trabalhar com o neuropeptídeo Y, foi lá em 1989, 90, por aí, e essas drogas acabam atuando nesse mecanismo sobre o neuropeptídeo Y, que é um neurotransmissor que ocorre no núcleo arqueado do hipotálamo, né? E ele atua modulando o apetite também. E essas drogas têm uma ação indireta sobre elas, são os chamados GLP-1. E a gente vai ter um vídeo só sobre GLP-1 para falar para vocês. Então eu quero deixar em suma para vocês que o diabetes tipo 2, então imagine uma fogueira, tá? O médico é o bombeiro, tá? Sendo um bombeiro, ele tem que apagar essa fogueira. Então, quais são as ferramentas que esse bombeiro tem, né? Água seria a insulina, vamos pensar dessa forma. Abafar o fogo seria a metformina, né? Tirar a lenha seria o SGLT2, né? Impedir a formação de entrada mais lenhas seriam os inibidores da DPP-4, né? E o análogo de GLP-1 seria o conjunto de todos os fatores juntos tentando nos auxiliar. O GLP-1 é um hormônio que é produzido a nível intestinal, né, glucagon-like peptide, que nos auxilia e muito. Esse aqui é um vídeo bem genérico sobre diabetes tipo 2. Eu insisto, nós vamos abordar paulatinamente, droga por droga, tentando explicar para vocês, mas eu achei importante, porque nós demos a pegada ontem do diabetes tipo 1, eu achei interessante colocar esse diabetes tipo 2 para que não ficasse um hiato aí, né? E já tivesse essa quebra. Então, diabetes tipo 1, recordando que nós falamos ontem, né? É uma deficiência pancreática na produção de insulina. Beleza? O paciente não produz tratamento, insulina. Diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina ou produz, às vezes, em excesso, mas ela não consegue funcionar de maneira adequada. Ainda abordando o uso da insulina, existe a aplicação da insulina com seringa, você retira, por exemplo, a insulina NPH, né, com seringa e aplica, ou você pode usar canetas de aplicação, e as canetas você tem as agulhinhas, são agulhinhas muito pequenininhas, normalmente de 4 milímetros, e a dor é zero. Eu falo com experiência de causa, como eu já falei isso no vídeo que eu fiz
com o Dr. Carlos Henrique Costa. Quem não tem, procura na internet o vídeo do Dr. Carlos Henrique Costa, vocês vão ver, na qual eu abordei esse tema, a dor que o paciente diabético sente quando usa a insulina através com seringas, né? De 0 a 10, aqui é em torno de 6. Essa é a minha percepção. Eu fiz comigo, não apliquei insulina, mas fiz a aplicação da agulha. Quanto que dói? O homem é sempre chorão, né? Chora mais, aplica mais. Então de 0 a 10, ficamos aqui no 6. Quando usada a caneta, não chega a 1. Não chega a 1. Então a dor é 0. Isso é uma segurança e uma confiança para o paciente. Principalmente pacientes idosos, né? Porque ele tem um clique, se vocês observarem, ó. Aqui o barulhinho. Então o que acontece? Tem os números que estão colocados aqui, fica fácil do paciente ver e conseguir acertar a dosagem. Então era esse o recado que eu queria colocar para vocês, tá? Repito, foi um vídeo complementar ao vídeo de ontem, para que não ficasse um espaço muito grande. Eu espero que esteja contento essas explicações, e vão dando o like de vocês, vão compartilhando, que isso acaba turbinando e dando uma adubada no nosso canal e no nosso vídeo. E fiquem à vontade em fazer as considerações de vocês, que a responsabilidade é minha, mas o canal é de todos nós, né? O canal é nosso, não é somente meu. A gente quer que a gente tenha uma visibilidade para que todos nós possamos ganhar e aprender, né? Porque saber não ocupa espaço. Lembra sempre disso. Um abraço e um beijo a todos.